Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Tinham saudades desta entrada? Eu tinha. Hoje, em vez de vos trazer um vlog, provavelmente alguns de vocês vão ficar tristes porque nem toda a gente se interessa por temas relacionados com leitura, etc. Mas muita gente me pergunta no Instagram quais são os livros que eu recomendo, então eu pensei em mostrar-vos quais são os livros que eu trouxe para ler na quarentena. Vocês sabem que eu estou a passar a quarentena na Ericeira e houve pessoas que perguntaram se eu me tinha mudado para a Ericeira. Não, eu estou na casa dos meus sogros e nós viemos para aqui para estarmos mais reservados e não no meio da cidade. Portanto, a resposta é não, nós não nos mudamos para a Ericeira ainda, porque eu estou seriamente a pensar nisso. Mas vamos lá começar. Temos aqui muitos livros, como vocês podem ver. Vários destes são livros que eu recomendo imenso. Aliás, são livros que eu trouxe para ler pela segunda vez. E aproveitem porque sites como a Book, a Bertrand, a Fnac estão sempre a fazer promoções nesta altura. Portanto, aproveitem portos gratuitos ou descontos de 20%, etc. Então, vou começar por este montinho. O primeiro livro é este Mindset, que eu nunca li, comprei na Amazon UK, que diz Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential. Basicamente é um livro de mindset. Eu ainda não li, portanto não consigo dizer-vos grande coisa, mas gostei muito do que eu li na contracapa e dos pequenos reviews que eu vi do livro. Atrás diz: descobre o mindset certo para atingir sucesso na tua profissão, parenting, parentalidade, na escola e nas relações. Vocês sabem que eu gosto de tudo o que seja estudar o comportamento humano, nossa mente, etc. Portanto, gostei muito deste. A seguir é um livro que eu já li, trouxe para ler outra vez. Eu recomendo todos os livros deste senhor, porque são assim muito pequeninos, como vocês podem ver, mas são pérolas autênticas. Este é o The Four Agreements e é do Dom Miguel Ruiz. Já li, acho que quase todos os livros dele. E ele baseia-se muito na cultura Toltec. Aliás, ele é mesmo descendente dessa cultura. E aqui diz que ele nasceu numa família de curandeiros. A mãe dele era curandeira e o pai dele, aliás, o avô dele era xamã. Portanto, ele traz todo este legado de cura e de pensamento ancestral, mas recomendo muito. Vocês têm os livros em português também, portanto procurem pelo nome do autor. Fala mesmo, são 4 agreements, basicamente quer dizer um acordo que se faz, mas é um acordo que fazes contigo mesmo. Então, por exemplo, dizer sempre a verdade, por exemplo. O segundo agreement, não levar nada para a esfera pessoal. Depois ele explica porquê. A seguir, este livro foi, acho que o primeiro que eu li desde que estamos de quarentena, e gostei imenso. É O Homem Mais Rico da Babilónia. Tiramos daqui imensas lições que parecem óbvias, mas que as pessoas não fazem, no geral. É um livro de finanças, mas também é um livro de vida, de gestão de vida, e eu recomendo muito. É também assim fininho, e este é em português. E basicamente é a história de como é que um homem que não tinha nada passou a ser o homem mais rico da Babilónia. E são todas as lições que ele depois passa aos outros sobre como é que ele conseguiu fazer isso. Este livro eu também já li, li há umas semanas atrás, que é o Siddhartha. Para quem não sabe, Siddhartha foi Buda. Eu já tinha tentado ler este livro há uns anos atrás e não consegui, e agora eu percebo perfeitamente porquê. E desta vez eu devorei o livro e ele é mesmo muito espetacular, porque encaixando a história, é uma excelente metáfora que está aqui neste livro. Aliás, ele ganhou o Prémio Nobel. Isto não é necessariamente a história de Buda, é mais uma história que fala sobre o caminho do Buda, e eu recomendo muito. Noites Escuras da Alma, eu ainda não li este livro, mas o meu namorado já leu. Quando estávamos no Brasil, ele leu o livro. Aliás, eu acho que ele comprou o livro no Brasil mesmo, e não sei porque o livro veio com 3 furinhos. E, para quem não sabe, Noites Escuras da Alma são aqueles períodos dark da nossa vida que nós temos que atravessar, aqueles túneis escuros que nós temos de atravessar para chegar ao outro lado. Nossa vida é repleta de escuridões emocionais: a perda de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento, envelhecimento, doenças, problemas na vida pessoal ou ainda uma permanente sensação de insatisfação. Aqui Thomas More revela uma visão renovada e inspiradora de temas como o poder curativo da melancolia, as noites escuras sexuais e os mistérios do casamento, o consolo possível em meio a doenças e ao envelhecimento, ansiedade, raiva e insanidades temporárias, conflitos emocionais, espirituais e criativos, o significado e a beleza podem ser encontrados nas noites escuras. Para que servem estas noites escuras na nossa vida, que todos nós vamos atravessar? Como é que podemos tirar o melhor delas e todos os ensinamentos que podem vir daí? E vocês sabem que I'm all about that. Nós compramos no Brasil, mas eu acredito que também haja cá.
Comprei há pouco tempo este A Voz do Silêncio, comprei na WUC, penso eu, da Helena Blavatsky, e este é um grande clássico. É super fininho, eu estava à espera por acaso que fosse maior, mas não, é super fininho. Mas aqui diz que é um dos livros espirituais mais lidos de sempre, e eu vi reviews espetaculares e várias pessoas que eu admiro recomendaram este livro, portanto eu encomendei. Não podes avançar no caminho enquanto não te tornares tu próprio esse caminho. E olhem só esta capa linda. Depois do feedback também. Aliás, todos os livros que eu leio praticamente eu publico no Instagram, e se vocês quiserem eu posso começar a fazer reviews entre aspas mais detalhados por lá. Next, A Lei da Atração, do Carlos Torres. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um escritor brasileiro. Eu admiro muito. Comprei este, acho que é o único que eu comprei dele, que é A Lei da Atração. Existe um segredo que poucos desvendaram até hoje. Há séculos, grandes líderes do mundo, os mais fabulosos filósofos e estudiosos da antiguidade já sabiam da sua existência. Conquistaram países, territórios e construíram grandes civilizações. Este livro mostra-lhe qual é o poder e como você pode utilizá-lo no seu dia-a-dia. Eu não sei se ele será exatamente na vibe do segredo, ou A Lei da Atração mesmo, mas eu gosto muito da abordagem do Carlos Torres, portanto resolvi comprar um livro dele para ver. A seguir, o Kybalion. Olhem só a beleza deste livro. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então este é um livro sobre a filosofia hermética, da qual eu sei muito pouco, mas tenho estado bastante curiosa, portanto comprei este livro para começar a explorar este mundo. E aqui também diz que é um dos maiores clássicos do esoterismo ocidental. Este livro eu não comprei, mas o meu namorado já o tinha e eu tenho estado a consultar. Não acho que seja um livro para se ler, mesmo é mais de consulta, mas é Astrologia Kármica, uma vertente da astrologia que fala muito sobre de onde nós vimos a nível de vidas passadas e qual o nosso caminho nesta vida, e é bastante interessante. Segundo montinho de livros, este é o que eu estou a ler atualmente, que eu também já vos tinha mostrado no último vlog, que é do Eckhart Tolle. Toda a gente tem que ler este livro, toda a gente. Basicamente ele fala precisamente sobre o que é este novo mundo, esta nova era que está a começar, quais são as características que são necessárias nós desenvolvermos para esta nova era, e é um livro mesmo espetacular porque desconstrói completamente quem nós somos e mostra quem nós realmente somos. A seguir, vocês já conhecem este, não é? Estou sempre a falar sobre estes livros. Este é o volume 3 e eu estou a lê-lo bem devagarinho porque só vai até ao 4 e eu não quero que acabe, apesar de que eu vou ler todos várias vezes. Mas é o Conversas com Deus, que vocês também têm em português. O meu namorado está a começar a ler agora em português. Basicamente, para quem nunca me ouviu falar sobre este livro, é um diálogo entre o escritor, que é o Neale Donald Walsch, e Deus. Ele começa a escrever, ele estava a passar uma fase muito difícil da vida e pega num papel e começa a escrever uma carta a Deus. E basicamente ele começa a canalizar as respostas e escrever, e daí saíram 4 livros. A mim pouco me interessa se isso é verdade ou não. A mim o que me interessa é o conhecimento e a informação que está aqui, que ressoa bastante comigo. Para mim é uma verdade muito válida. E para mim isso é que é importante. Next, temos este do Wayne Dyer. Eu sou apaixonada por Wayne Dyer. Ele infelizmente já não está neste plano físico, mas deixou um legado muito importante. Vocês têm um documentário que eu adoro, documentário-filme, está no YouTube, mas está em inglês, não tem legendas, então se vocês compreenderem bem inglês vale a pena, que se chama The Shift, do Wayne Dyer. The Shift. Tu tens o poder dentro de ti para atrair tudo aquilo que queres. Eu não gosto muito desta cena da lei da atração. Eu acho que ficou demasiado gasto, entre aspas, e deturpado. Este título a mim causa-me um bocadinho de comichão, mas o conteúdo é que é importante e tem aqui muito conteúdo. São 9 princípios espirituais da lei da atração. Tudo o que for da autoria dele podem confiar. Brainwash, este livro também comprei há pouco tempo na Amazon. É o novo livro do Dr. David Perlmutter. Para quem não sabe, ele escreveu o livro, acho que em português se chama Cérebro de Farinha, e o outro é o Brain Maker, que eu não sei o nome em português,
Mas pronto, ele foca-se muito na conexão intestino-cérebro-mente, a nossa alimentação e o nosso mental. E este novo livro dele foca-se muito mesmo na forma como os nossos cérebros, a nossa atitude, os nossos pensamentos, a nossa mente é altamente influenciada negativamente pela nossa alimentação e pelo nosso estilo de vida. Ele diz que o estilo de vida que nós temos atualmente constitui um sério risco para a nossa saúde física e mental, a nossa conexão com os outros e a nossa conexão com o mundo. Os nossos cérebros estão a ser extremamente agredidos e manipulados, resultando em comportamentos que nos deixam ainda mais sozinhos, ansiosos, deprimidos e com tendência a desenvolver doenças ou com excesso de peso, porque basicamente, eu lembro-me de ouvir um podcast com este autor sobre este livro, e ele disse que muitas vezes nós temos comportamentos, padrões comportamentais que têm a ver com o nosso estilo de vida, ou seja, o nosso estilo de vida desliga qualquer coisa no nosso cérebro ou liga qualquer coisa no nosso cérebro que nos faz ter esse tipo de comportamentos. É um livro que estuda a mente a fundo, no seu sentido físico mesmo, material, não num sentido mais espiritual. Mostra-nos que hábitos de estilo de vida é que podemos ter para potenciar o nosso cérebro. Portanto, brainwash é tipo lavagem cerebral. Está quase a acabar, malta, faltam 3. A seguir, este Rework muda a forma como trabalhas para sempre. Foi um livro recomendado pelo Seth Godin, com o fio de olhos fechados. Para quem não sabe, o Seth Godin é um grande cérebro do marketing e do marketing digital. E tudo o que ele recomenda é muito bom. E basicamente isto é uma nova forma de nós trabalharmos, o que tem tudo a ver com o momento em que nós estamos a viver. Portanto, tudo o que nós pudermos neste momento consumir de forma a aprendermos a fazer as coisas de forma diferente e mais otimizada para nós e com mais consciência e com mais colaborativismo, melhor. Faz menos que a tua competição, que é o oposto do que nós ouvimos sempre, temos de ser melhores que a competição, etc. Competição na nova era não existe, by the way, ok? Não vai haver essa vibe de competir uns com os outros. As reuniões são tóxicas, portanto, aquela frase a gozar que aquela reunião podia ter sido um e-mail, se calhar vai começar a ser. Pronto, e parece-me um livro também super interessante. Vocês já perceberam que eu gosto de saltar um bocadinho entre temas. Gosto muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, mas autoconhecimento não é só a nível espiritual, não é? Também é aquilo que nós comemos, aquilo que nós fazemos, as nossas relações, a forma como trabalhamos, tudo isso é autoconhecimento. Portanto, eu adoro ler sobre esses temas todos. Dietoterapia chinesa, basicamente é os princípios da medicina chinesa aplicados à nutrição. Nutrição para o corpo, mente e espírito. Nutrição para o corpo, mente e espírito mostra que a nutrição vai além de processos biológicos e engloba a mente e o espírito do indivíduo a partir da medicina tradicional chinesa. Eu já o comecei a ler, tinha começado há uns meses, mas também só li este bocadinho, portanto provavelmente vou começar do início. Não tenho feedback para vos dar ainda, mas acho que o título diz tudo. Penúltimo livro, do Joseph Murphy, O Segredo do Subconsciente. Ele escreveu O Poder do Subconsciente, que foi um livro que teve imenso sucesso, e por acaso eu trouxe este a pensar que era O Poder do Subconsciente, e depois é que eu percebi que é O Segredo do Subconsciente. Mas foi um livro que nos foi oferecido no Natal passado, penso eu, e não sei se vocês conhecem o trabalho do Joseph Murphy ou não, mas ele fala mesmo muito sobre o nosso subconsciente e como é que compreendermos o nosso subconsciente pode levar ao autoconhecimento. Nenhum praticante de ciência religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico alguma vez curou um paciente. Há uma expressão antiga que diz: o médico trata da ferida, mas é Deus que a cura. Isto não tem nada a ver com religião, ok? É um bocado nós percebermos que a nossa mente vai muito além daquilo que nós sabemos, o nosso consciente é para aí 5%, portanto, o que é que se passa naqueles outros 95% e que potenciais é que nós não estamos a aceder? E o livro fala essencialmente sobre isso. Eu ainda não o li, eu não engrano logo nos livros, eu não insisto, salto para o outro e depois, no momento certo, volto a ler, mas se este tema vos interessa, procurem. Joseph Murphy. Último, também foi um livro que me foi oferecido, já não me lembro nem por quem nem quando, mas é este do Osho, Encontros com Pessoas Extraordinárias, e é um livro onde se discutem estas filosofias destas pessoas muito especiais que viveram neste planeta. Temos o exemplo de Buda, Dionísio, Jesus Cristo, Krishna, Pitágoras, Lao Tse, Rumi, Sócrates, etc. Eu tinha lá em casa e quando estava a selecionar os livros este chamou-me a atenção.
por algum motivo será. E pronto, estes são os livros que eu trouxe para ler na quarentena. Vamos ver se eu os consigo ler todos, eu acredito que sim. Mas de qualquer forma vocês sabem que a leitura é um hábito diário meu, que eu acho muito importante, tanto para mim como para toda a gente. Não precisam de ser este tipo de livros, leiam aquilo que vocês gostam, pode ser ficção, pode ser romances, pode ser o que vocês quiserem, mas leiam, desenvolvam esse hábito de leitura, porque é mesmo muito importante. E outra coisa que me perguntam várias vezes, mais pelo Instagram, é que livros é que aconselhas para eu me conhecer melhor? E eu posso falar sobre esses livros, como falei aqui de alguns, e para mim os livros são uma ferramenta muito importante e muito espetacular, mas acima de tudo é perceber que há duas formas de ler um livro. Podemos ler um livro, tipo, estamos a ler, acabou, vai para a prateleira e pronto, ou podemos realmente absorver aquilo que está no livro. Porque basicamente o livro são vários anos de vida de uma pessoa condensados num conjunto de páginas. Então muitas vezes nós conseguimos ter experiências de 40 anos da vida de uma pessoa, que demorou 40 anos para a pessoa aprender aquilo, e no livro nós conseguimos absorver essa informação em 3 horas. E é aí que eu vou buscar muito valor aos livros, é aprender com as outras pessoas, com as experiências das outras pessoas, porque eu teria que estar aqui 50 mil vidas para aprender isso tudo. Nesta vida eu quero absorver o máximo de conhecimento possível e os livros são uma excelente forma de fazer isso, mas é preciso ler, absorver e aplicar, ok? Não é ler e pôr o livro na prateleira, é realmente ler com atenção. Por isso é que eu não sou a favor do speed reading. Para mim não interessa ler 50 livros num mês, eu prefiro ler um livro num mês, mas realmente ler aquele livro com calma, com atenção e tirar o máximo de lições possível e aplicar à minha vida, ok? E realmente tirar dali um resultado prático no meu dia-a-dia, não necessariamente estar só a comer livros só porque sim, só para dizer que li 50 livros no mês. Portanto, leiam com calma. Se forem ler livros de não ficção, que é o caso destes que eu vos mostrei, tirem apontamentos daquilo que vos faz sentido, não tenham pressa de ler, ok? Eu nesta quarentena estou a ler muito mais devagar, por acaso, que eu não estava à espera, pensei que ia ler mais depressa porque tenho mais tempo, mas estou a ler muito mais devagar precisamente porque eu percebo que necessito de tempo para digerir aquilo que estou a ler e faço apontamentos e tenho coisas escritas. E digam-me aqui em baixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês recomendam livros assim nesta onda, porque sempre aberta a fazer crescer a minha lista a minha wishlist de livros. Por acaso nunca tem fim, é um problema sério. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil e nós vemos no próximo vídeo.